Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje vou estar mostrando como você pode utilizar as suas ideias para transformar em histórias em quadrinhos com inteligência artificial. E para isso, vamos estar utilizando duas ferramentas. A primeira, o já conhecido ChatGPT, no qual vamos gerar a nossa história, e a segunda, o IA Comic Factory, ferramenta totalmente gratuita, hospedada na plataforma do Hugging Face, que vai estar transformando essa história em quadrinhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades. Então vamos começar aqui a criação do nosso vídeo. Estou aqui no blog, onde eu escrevi esse artigo, que vai servir como guia do conteúdo aqui do que vou apresentar, no qual eu vou estar falando aqui dessa incrível ferramenta chamada AI Comic Factory, que foi desenvolvida aqui pelo nosso amigo Julian Belker e hospedada nos spaces do nosso já conhecido aqui, né, do canal Hugging Face, no qual eu tenho alguns vídeos, né, aqui no canal já falando sobre essa incrível plataforma totalmente open source. Aqui nesse artigo eu tenho detalhado, né, as funcionalidades da aplicação que eu vou estar mostrando, e não menos importante, eu voltei aqui o link, né, que eu posso estar clicando e aqui fazer aqui o rápido das funcionalidades básicas que a aplicação fornece. Então aqui para iniciar a gente tem uma variedade de estilos, no qual é utilizada para geração das imagens, né, baseada na história. Aqui para a gente ver de forma detalhada que cada estilo produz, a gente pode voltar aqui no artigo, no qual aqui a gente tem os estilos, explicando aqui cada estilo, qual tipo de imagem vai ser produzida. Então a gente tem aqui a parte de layout. Observe aqui que por padrão a gente tem 4 layouts. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então observe que aqui esse primeiro layout ele trabalha com 4 imagens. Que eu diminuí agora o zoom demais, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, observe que aqui eu tenho 4 imagens, sendo 2 maiores, né, aqui nas extremidades, e 2 menores. E eu posso estar selecionando aqui o estilo de grid e estar escolhendo a que mais me agrada. Além disso, aqui a gente tem 2 suítes para a parte de geração de texto, no qual eu posso estar selecionando o formato de captions ou bubbles ou ambos, né? No caso aqui o caption ele vai gerar o conteúdo de texto no formato de retângulo e o bubbles é aquele balão tradicional. Mais para frente a gente vai estar mostrando essas duas funcionalidades. E aqui nos inputs a gente tem o input principal, que é onde a gente vai estar fornecendo a nossa história, e temos aqui um segundo input que a gente pode estar informando algum estilo personalizado. Observe que aqui no exemplo, né, ele dá aqui, ó, tipo Rayons, Shiba, né, um estilo secundário, né, que no caso é opcional. Só que então aqui no topo fica concentrado as principais funcionalidades que a gente vai estar utilizando para a geração dessa história, mas antes de começar a criar nossas imagens, precisamos definir uma história. E para gerar essa história, a gente vai estar utilizando o não menos conhecido, né, nosso querido amigo, né, já de muitos aí do planeta Terra, né, por assim dizer, nosso querido amigo ChatGPT. Então aqui a gente vai pedir o ChatGPT 5 ideias de histórias em quadrinhos. Vou digitar me dê 5 ideias para histórias em quadrinhos. Que eu poderia definir, né, o tipo de história que eu quero. Poderia pôr quadrinhos infantis, super-heróis. Vou deixar genérico. Vou pedir também com uma breve descrição dos personagens, enredo e principais eventos. Aqui para facilitar a escolha. Então vamos aqui aguardar.
que eu estou utilizando a versão gratuita do ChatGPT, é mais que o suficiente. Então ele criou aqui primeira história, Guardião do Tempo, criou os personagens Alexandra, Hugo e Dr. Cronos. Aqui de enredo fala que encontrou um amuleto místico que permite viajar no tempo e ele se junta a Hugo para pedir que Dr. Cronos altere eventos históricos. Então aqui a gente tem os principais eventos. A primeira sobre viagem no tempo, é um tema que eu gosto. Os mutantes de Nova Gênesis, aqui já a segunda história falando sobre mutantes. Cyberpunk Renegades, beleza. Lendas do Submundo, subterrâneo cheio de criaturas mágicas. Com Luna, ele deve impedir Throne de dominar o submundo e ameaçar a superfície. Heróis de Gaia. Então, o herói de Gaia é um mundo mágico que tem a princesa Elara, tal, né? Então, aqui a gente pode estar selecionando uma história dessa para estar desenvolvendo. Dessas aqui, o tema que eu gosto bastante é Viagem no Tempo, certo? Só que acho que eu vou ficar com essa história infantil, Heróis de Gaia. Então, o que é que a gente precisa aqui agora? A gente precisa pedir que ele escreva, né, a história. Então, vamos pedir aqui alguns capítulos. Vou pedir aqui uns 4 capítulos, né? Vamos imaginar que cada capítulo seria uma página lá do quadrinho. Então, aqui eu vou ficar com a história Heróis de Gaia. Então, vou selecionar, vou copiar o nome da história. E a gente agora vai pedir uma quantidade de capítulos para escrever a história propriamente dita. Então, imagine que cada capítulo, na verdade, aqui o capítulo seria como se fosse um episódio da história, né? Só que eu vou estar usando mais como se fosse uma página do nosso quadrinho. E lembrando que cada página tem 4 imagens. Então, vou pôr divida a história. Aí eu vou colar aqui o nome da história em 4 capítulos. Eu acho que para gerar ali as imagens, no caso são 4 imagens por página, a gente teria que ter em média de umas 50, 60 palavras, né? Para ficar bacana. Então vamos aqui informar onde cada capítulo tenha em média. Certo. Aí esse texto, no caso essa história, é interessante que a gente tenha ela na língua inglesa devido ao melhor funcionamento dos modelos de LLM. Então, ó, me forneça o texto em inglês e eu vou pedir também já em português para a gente ver, servir como tradução, né? Para a gente conseguir ver como é que tá ficando a história. Então, vou pedir dessa forma. Vou aguardar aqui. Então, ele está criando aqui o nosso primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, o Despertar da Luz, né? Então, a princesa Gaia descobre seus poderes de controlar a luz ao defender seu reino de uma invasão. Ela recruta Rohan, guerreiro exilado em busca de redenção, e Nyx, uma feiticeira das sombras com passado misterioso. Juntos, elas começam a planejar como derrotar o general Draco. Então, aqui eu tenho uma história em português e aqui abaixo, né? A história em inglês. Então, com a história, no caso, o primeiro capítulo, né? Eu posso selecionar a história e aqui a gente começa a usar aqui as funcionalidades da aplicação, né? Então, a história, vou estar colando aqui nesse primeiro input. Aqui a gente precisa definir o estilo. Esse estilo eu tenho essas possibilidades, que para facilitar, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no nosso artigo, diminuir um pouco o zoom disso, para facilitar, eu vou pegar aqui, ó, os estilos. Me defina estilo que melhor se aplique à nossa história. Vamos, né? Botar o chat GPT para trabalhar, né? Afinal, a gente tá pagando caro por ele, né? R$ 0. Versão gratuita, nos atende perfeitamente. Ele sugeriu aqui, tem isso lá mesmo.
Deve ser essa daqui. Fale o nome do estilo nas opções que informei. Armorican, não vi não aqui. Humanoide, tá aqui, ó. Tinha passado despercebido. A gente pode estar selecionando aqui o estilo de grid. Então, vou deixar aqui esse 3 mesmo. Posso pôr para gerar os textos, né? Por exemplo, ó, os balões. Vou deixar marcado só para a gente ver como é. E aqui o estilo secundário. Então, eu vou pôr aqui para gerar, para ver com essas configurações iniciais o que é que a gente já consegue ter, né? Aqui também eu poderia ter passado aqui esse estilo secundário. Beleza? Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui também. Bem aqui eu tenho a definição do nosso estilo secundário. Então, eu vou pegar aqui. Poderia me ajudar com estilo secundário. Me forneça em inglês. Eu vou pôr ele e vou colar aqui a definição, certo? ChatGPT fazendo propaganda aí das funcionalidades, né? Apertar aqui, ok. Ó, tá falando medieval. Vamos ver se muda alguma coisa. Ó. Então aqui ele gerou a primeira história. Ó, aquela opção lá dos balões, ó, é para gerar esse tipo de legendas aqui, né? Que a gente pode simplesmente vir aqui, deixar desmarcado, porque não interessa para a gente, né? No início, né? Vamos aproveitar, vamos fornecer aqui esse segundo estilo. Se eu mandar gerar novamente, ele gera. Então, pronto, ele vai gerar para a gente novas imagens. Desmarquei aqui a questão do texto e acrescentei esse segundo estilo aqui, que ele está acrescentando algumas imagens de texto. Não é bem isso que a gente quer, né? Vamos mudar aqui esse estilo, vamos botar aqui americano moderno, mandar gerar novamente. Às vezes é o tipo de estilo que a gente selecionou, né? Só ver como é que fica, que já ficou melhor, né? Então, observe aqui, ó, que conforme a gente vai mudando, né, ele vai alternando bastante o estilo das imagens. Por exemplo, tá japonês aqui, vamos ver o que é que gera. Criar os nossos queridos animes. Ó, aqui no formato japonês eu já gostei mais, né? Já o estilo mais que eu gosto, né, mesmo sendo monocromático. Acho que ficou bacana. Vamos aqui ver se encaixa, né, a história em si. Vamos voltar aqui, ó. Nosso primeiro capítulo. Elara, a princesa de Gaia, descobre seus poderes de controlar a luz e defender seu reino de invasão. Aqui, nossa querida aí, os poderes da luz, né? Ela recruta Rohan Guerreiro, né? Ah, tá aqui o nosso guerreiro. E uma feiticeira das sombras. Aqui a feiticeira também com cara de guerreiro. Então pode ser essa daqui. Não, não obrigatoriamente vai estar na ordem, certo? Que como a gente colou toda a imagem, ele produziu, né, em cima da história como um todo. E tem o General Draco. Então, a gente pode, se a gente não tiver gostado, mesma coisa, manda gerar novamente. Que eu posso dar Enter, ele reseta aqui, ó, só que os textos já ficam salvos. Nossa princesa da luz, o guerreiro, isso aqui deve ser a feiticeira. Aí aqui a gente vai mandando gerar até agradar, né? O que a gente quer, né? Pronto, aqui eu acho que ficou bem dentro da nossa realidade, né? Como fala em general, botou aqui em relação a cavalo, né? Que como é medieval aqui, ó. Lembrando que a gente botou aqui como medieval, né? Então, observa aqui que eles são assim, fotos mais estilo medieval mesmo. Aí aqui já para algumas partes mais avançadas, né, da plataforma em si, que aqui inicialmente a gente só está usando as funcionalidades iniciais, né, do topo. Só que aqui a gente tem, ó, para cada imagem, a gente pode estar editando de forma individual. A gente pode ver o texto que ele está usando. Aqui até o motivo dele estar gerando preto e branco, ó, que tem esse grayscale. Se eu tirar isso aqui, vamos só tirar aqui para ver o que é que acontece. Mandei salvar. Ó, tá gerando. E eu vou deixar aqui sem alterar. Posso vir aqui e mandar só gerar uma nova. Agora, quando a gente gera de forma individual, às vezes ele não vai, talvez, seguir a história, né, em si. Ele mesmo aqui ainda ficou, ó.
Ficou bacaninha aqui, ó. Por exemplo, se eu não quiser essa daqui, eu posso acrescentar aqui também. Ele acrescentou medieval, ó, e aqui ele fala que é no formato de mangá, sabe? Então, basicamente, o que é que ele faz? Ele pega esse nosso texto, usa LLM para gerar essa descrição, e com essa descrição ele gera a imagem, certo? Aqui a gente também tem as funcionalidades, né, de algumas funcionalidades extras. Primeiro, o número de páginas da história. Observe que a gente só tem lá. Eu posso estar alterando aqui, ó. Posso dizer que eu quero 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, aumentar. E aqui tem os 2 modelos que são utilizados para gerar a nossa história em quadrinho. Ele usa um modelo para gerar a imagem, que ele está usando aqui o Stable Diffusion, né? Stable Diffusion. Tá usando no próprio Hugging Face, na conta gratuita, beleza? E tem o que é para gerar a história propriamente dita, que é basicamente o que aparece aqui isso aqui, ó. Então, isso aqui é gerado pela aquela segunda LLM, certo? Aqui ele utiliza, no caso, é o Llama 2. Até o momento de gravação desse vídeo, né? Aqui no nosso próprio artigo, a gente fala sobre isso, por aqui, explorando os recursos, definindo a história, explorando as funcionalidades, daqui modelos, ó. É o Llama 2 para gerar os textos, né? E recentemente foi adicionado como no formato experimental, né, a opção da gente estar usando outros modelos, né, inclusive pagos. Então a gente tem a opção aqui de estar utilizando o próprio Hugging Face na conta Pro, que a gente aqui está usando recursos da Free, né? Então a Free ela só consegue rodar porque mesmo o Hugging Face sendo uma plataforma totalmente open source, com mais de 700 mil modelos para estar selecionando, alguns precisam de um recurso a mais de hardware, que caso a gente queira utilizar, a gente precisa baixar para a nossa máquina e executar na nossa própria máquina. Agora, os modelos mais leves, ele dá a opção de executar em nuvem, na própria plataforma free, com uma limitação no caso de capacidade. Imagine, por exemplo, que esse modelo precise, sei lá, de 1 GB de memória de vídeo para executar. Aí ele está dando aqui, né, essa opção para executar uma capacidade limitada e que nem sempre vai estar disponível, né? Nem sempre vai estar online. Então imagina que eu posso estar aqui querendo gerar minha história e está offline, né? O recurso em si. Ele dá uma segunda opção, que é a gente ter a conta Pro do Hugging Face, né? Existem as assinaturas, que com a conta Pro ele vai rodar alguns modelos que vai necessitar de um pouco mais de memória e ele não vai ter esse problema de estar aí disponível, né? Então, se eu selecionar aqui, ele vai me pedir uma chave que eu vou gerar e aqui eu posso estar botando o nome do modelo. Lembrando que o Hugging Face tem mais de 700 mil modelos, né? E aqui o formato de imagem ele vai gerar. Então, ele está usando aqui o Stable Diffusion, né? Base 1.0. Como também eu posso estar utilizando o DALL-E, né, que é da Open, aí do ChatGPT, beleza? Então, posso selecionar. Aqui no caso, eu preciso de uma chave de API, que teria que ter uma conta na OpenAI e adicionar créditos, beleza? Isso aqui são funcionalidades que o ChatGPT traz de forma paga, através de API, que aí eu gero uma API, inclusive a minha eu forneci aqui, né? Ó, ele fica salvo. E aqui usaria, no caso, o DALL-E 3. E também eu posso, na mesma forma, no modelo de geração de imagem, eu posso estar selecionando o ChatGPT, a Cloud, que é a Anthropic, ou modelos open source, né? Que no caso aqui ele está usando o Llama 2, né? Como a gente mostrou. Então eu posso estar selecionando o Cloud e fornecer também uma chave de API, que eu também tenho cadastro na cloud, como também eu posso estar utilizando o próprio OpenAI, selecionando a minha chave e definindo o modelo. Então aqui, ó, tá usando aqui no caso o GPT-4o, né? Que parece o zero, mas é o, certo? É mais pela fonte aqui que foi escolhida pelo projeto. Então vamos fazer um teste, por exemplo, vamos ver se muda alguma coisa, se vou deixar aqui na imagem padrão mesmo, só para ver se com o texto já muda alguma coisa aqui, ó. Vou só deixar lá marcado e aqui no caso eu tenho que recarregar a página. Deixa eu ver se segurou. Ó, tá usando o chat GPT, beleza. Selecionar aqui japonês e mandar gravar. Gerar. Então ali ele já está usando, né, a minha chave de API para gerar o texto da imagem.
No caso, o texto da imagem que eu falo não é nem as legendas aqui, não. No caso, é esse texto do prompt. Ó. Observa aqui que, ao meu ver, gerou algo bem mais, né? Achei bem mais elaborado. Ó, o simples fato de eu usar LLM, no caso o GPT-4, né, que é um dos melhores aí que existe no mercado hoje na atualidade, ó, já melhora bastante. E se a gente usar, no caso, o DALL-E para gerar nossas imagens, vamos fazer um teste também. Tô com minha chave aqui mesmo, DALL-E 3, da Close, ele não vai aqui, né? Então vou atualizar novamente a página, marcar japonês, medieval. Só conferir se tá aqui, tá tudo aqui, beleza, beleza. Vou mandar gerar. Tem um aviso. Vou mandar gerar aqui. Tá vendo aqui? As imagens estão sendo geradas. Aqui no caso, observe que é até mais lento devido a gente estar usando o DALL-E, né? Que já é externo, né? Quando a gente está usando ali o Stable Diffusion, ele como tá local, ele acaba sendo mais rápido, né? Porque tá tudo rodando no Hugging Face, né? Que ele tá gerando a imagem lá nos servidores do ChatGPT, da OpenAI e fornecendo para cá, ó. Que dá pra gente comparar, né, o nível, ó. Então, assim, acredito que um nível bem superior. Só não gostei da questão do texto, mas acredito que a gente pode aqui melhorar o prompt, dizer que não quer o texto e tal, e mandar gerar novamente. Isso aí eu vou deixar para vocês testarem, certo? Então, aqui ó, tenho também a funcionalidade de nova página. Então, eu posso estar adicionando uma nova página. Só que para adicionar a nova página, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o nosso capítulo 2. Vou pôr aqui, deixa ele gerar com DALL-E mesmo. Tá gerando, no caso, a página 2. Então, aqui a gente já está dando, né, um contexto maior à nossa história. Página 1, página 2. E aqui eu tenho mais algumas funcionalidades aqui abaixo, certo? E no caso é o carregar e o salvar, que a gente tem que acaba tendo que esperar que o finalização da geração da imagem. O bacana de usar a API paga é que a gente vê que os personagens, né, ele tem uma certa coerência, sabe? A nossa princesa da luz, a mulher lá do mal, não estou gostando dos textos, né? Mas acredito que é possível refinando aqui o prompt. Aí demora bastante, né? Usando a API do chat GPT específico em si, né? Que também tem a mesma funcionalidade de mandar gerar novamente só essa imagem. Ah, não gostei dessa imagem. Ficou esquisita, né? Clica aqui, ó. Ele vai gerar. É que a gente tem mais algumas funcionalidades. A gente pode estar clicando aqui no save, que ele vai criar um arquivo do tipo .clap, que é um formato próprio deles, né? Que foi desenvolvido. Se eu vir aqui, ó, copiar, vou abrir aqui uma nova aba. Então, estou aqui com a página inicial. Se eu vir aqui em Load e abrir o nosso arquivo salvo, observe que ele veio da mesma forma. Inclusive, a imagem que não foi gerada, né? Essa imagem aqui acabou não sendo gerada. Tenho também a opção de baixar o PDF, também acho bacana. Para que serve esse nosso PDF, certo? A gente pode estar levando essa história para um editor estilo Canva para estar fazendo os ajustes finais, né? No caso, dando, no caso até o próprio texto, que aqui como ele gera os textos tudo em inglês, né? Porque tem a opção de compartilhar. No caso aqui ele só dá a opção também de ou de gerar o PDF que foi o que a gente já fez ou dessa forma, né? Beleza. E também, como é projeto open source, se eu clicar aqui em Files, né, eu consigo ver os arquivos do projeto. Observe que o projeto eu posso estar baixando para minha máquina, quem é dev, eu posso estar baixando e pelo que eu estou vendo aqui é um projeto feito em React, muito parecido com React. Deixa eu só confirmar isso mesmo. Então eu posso estar baixando o código-fonte desse projeto e fazer as alterações que eu preferir, inclusive rodar num próprio servidor meu interno, na minha própria máquina. Bora ver aqui o package.js, ó, tá vendo? Next, usa Next. React Next, com a versão do React 18. Bem, tá bem atual o projeto do nosso amigo, bacana, hein? Pois eu vou dar até baixar esse código para mim dar ver o que é que eu consigo alterar, né?
Inclusive, o cara tá até há 9 dias atrás, a última alteração. A gente vê que ele continua trabalhando no projeto. E como eu falei, a questão do PDF, ó, se eu abrir aqui o Canva, tá com a versão gratuita aqui, vou criar um novo designer, pegar um quadro em branco, fazer o upload lá da imagem, tá aqui o PDF. O Canva na versão gratuita, ele tem, não sei se é um bug ou é algo do tipo, ele não aparece aqui, até porque ele só aparece imagem, GIFs e áudio, né? O que é que eu faço? Eu acabo só voltando a tela aqui pro início, dou um enter aqui, ó, aí eu vejo que ele apareceu aqui, tá vendo? Dou dois cliques, ele carrega lá para mim, pronto. Ó, aí o que o bacana é que a gente vê que a gente consegue mexer de forma individual, tá vendo? Então com isso aqui, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo, beleza? Tirar esses textos aqui, ele traz como uma imagem, né? E aqui eu posso, aqui nos elementos, criar no caso a história propriamente dita, né? Até aqui mesmo veio o contexto, mas se eu quiser aproveitar, eu posso usar um balanço desse aqui, tá aqui por cima. Beleza? Escrever aqui o que eu quero, aí vai dar criatividade de cada um, tá? Fiquem à vontade aí para criar então a história de vocês. Então aqui a gente chega no final do nosso vídeo. Quem gostou do conteúdo, já deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal. E quem conseguiu gerar a sua história, deixa aqui nos comentários o nome da história, quantos capítulos você criou e se gostou do resultado final.